Olá! Olha, 2026 está se pintando como um ano-chave para o Brasil. De um lado, a gente tem grandes mudanças econômicas que vão mexer e muito no bolso de milhões de pessoas. E do outro, uma eleição presidencial que promete ser o grande divisor de águas para o futuro do país. Vamos entender o que está em jogo nessa encruzilhada. Na nossa análise de hoje, a gente vai juntar todas essas peças. Vamos começar mergulhando no quebra-cabeça da economia, depois a gente vê as novas regras que vão impactar o nosso dinheiro. Na sequência, vamos analisar o projeto de reconstrução nacional, desvendar a famosa reforma tributária e, claro, ver como tudo isso vai desaguar na grande disputa eleitoral de 2026. Vamos lá? Então, a pergunta que não quer calar é essa, né? O que 2026 reserva pra gente? Será um ano de oportunidades para destravar o potencial do Brasil? Ou será um ano de riscos que pode aprofundar os desafios que a gente já tem? A resposta, claro, não é simples e depende da combinação de tudo que a gente vai ver a partir de agora. Para a gente começar a entender essa história toda, temos que ir na base de tudo, a economia. O cenário para 2026 é, na verdade, uma mistura. Tem um otimismo moderado, mas também alguns sinais de alerta bem sérios. E é justamente essa combinação que acaba pautando as grandes decisões políticas. Olha só esse número. A projeção é de que a economia brasileira cresça em torno de 2%. À primeira vista, parece um número sólido, certo? Mostra que o país está andando para frente. Mas a história é um pouquinho mais complexa do que só esse número. E é aqui que o contexto faz toda a diferença. Esse crescimento de 2% está abaixo da média mundial, que fica na casa dos 3%. Isso já liga um sinal de alerta, né? Apesar da gente estar crescendo, o ritmo do mundo está mais acelerado. O nosso grande desafio é conseguir acelerar o passo para não ficar para trás. E chegamos agora no ponto que, olha, tira o sono de muito economista e do mercado: a questão fiscal. A dívida pública não para de subir e pode chegar a perigosos 90% do PIB nos próximos anos. E é justamente essa preocupação com as contas do governo que serve de pano de fundo para todas as grandes políticas que a gente vai discutir agora. Ok, então, com esse desafio fiscal na mesa, o que o governo faz? Bem, ele aposta em algumas frentes. E uma das primeiras, que mexe diretamente com o nosso bolso, é a mudança nas regras do imposto de renda. A lógica por trás disso é tentar consertar um problema que já vem de longe. Por mais de 10 anos, a tabela do imposto de renda não era reajustada. E o resultado disso? A inflação comia o poder de compra. E mesmo sem um aumento real de salário, muita gente acabava pulando de faixa e pagando mais imposto. A nova lei busca corrigir essa injustiça. E o tamanho do impacto, gente, é gigantesco. Pensa só, a estimativa do governo é que 15 milhões de brasileiros vão sentir esse alívio no bolso, seja porque vão deixar de pagar o imposto de vez ou porque vão pagar um valor bem menor. É muita gente. Essa frase aqui, do presidente da CUT, resume bem qual é a aposta econômica por trás da medida. A lógica é bem direta. Com mais dinheiro no bolso, a tendência é que as famílias consumam mais. E mais consumo, claro, ajuda a aquecer a economia como um todo. Agora vamos para a segunda grande aposta do governo para dar um gás na economia: infraestrutura. O novo PAC é essa ideia de um programa de investimentos massivo para modernizar o país, com a promessa de criar empregos e também de diminuir as desigualdades entre as regiões. E o ritmo, olha, parece que está bem acelerado. Dados oficiais de meados de 2025 já mostravam que mais de 70% do que estava previsto já estava em andamento. Nós estamos falando de quase R$ 1 trilhão se transformando em obras e projetos pelo Brasil afora. Mas o mais legal é quando a gente vê o que esses números enormes significam na prática. São quase 35 mil projetos espalhados por praticamente todos os municípios. Teve um exemplo que ficou bem famoso: a ponte sobre o rio Araguaia, que simplesmente transformou uma travessia de balsa de 1 hora em um percurso de 2 minutos. É esse tipo de impacto que o programa busca. Chegamos agora no que talvez seja a mudança mais profunda e, com certeza, a mais esperada das últimas décadas. Depois de anos e anos de discussão, o Brasil finalmente está redesenhando seu sistema de impostos, que é famoso por ser um dos mais confusos do mundo. E o coração da reforma é uma palavra: simplificação. A ideia é acabar com aquela sopa de letrinhas de 5 impostos diferentes, PIS, COFINS, ICMS, ISS, e trocar tudo isso por apenas 2, a CBS, que é o Imposto Federal, e o IBS, que junta os impostos de estados e municípios. O grande objetivo é ter um sistema mais simples, transparente e justo para todo mundo.
Mas muita atenção aqui. Essa não é uma mudança que vai acontecer da noite para o dia. 2026 é só o pontapé inicial, sabe? É o ano do teste. A transição completa é longa e o novo sistema só vai estar 100% em vigor lá em 2033. É um processo bem gradual, pensado para que as empresas e os governos consigam se adaptar sem grandes sustos. E é nesse ponto que todas as peças do nosso quebra-cabeça se juntam. Todas essas transformações gigantes na economia, nos impostos, nas obras, tudo isso inevitavelmente vai se transformar no grande campo de batalha da eleição presidencial de 2026. A briga nas urnas vai ser, no fundo, um grande debate sobre o resultado dessas políticas todas. De um lado, o governo vai defender o impacto social das suas ações. Do outro, a oposição vai martelar nos riscos, principalmente fiscal. A escolha nas urnas vai definir qual dessas visões vai guiar o futuro do país. E as datas, bom, essas já estão marcadas na folhinha. O primeiro turno acontece no dia 4 de outubro. Se precisar, o segundo turno é no dia 25. E tem uma novidade. A posse do presidente eleito, a partir de agora, vai ser no dia 5 de janeiro de 2027. O que a gente vê se desenhando para o cenário político é uma disputa daquelas, bem acirrada. O presidente Lula, embora passe por um momento delicado na sua aprovação, carrega um histórico de ser muito forte em campanhas. Já a oposição, apesar de ter nomes competitivos, ainda enfrenta o desafio de não se dividir. No fim das contas, a discussão toda deve girar em torno daquele dilema, o equilíbrio entre investimento social e responsabilidade fiscal. E assim, a gente vai chegando à conclusão da nossa análise, quando juntamos todas as peças. A economia, a reforma tributária, o novo PAC e a política, fica muito claro que o Brasil tem uma escolha fundamental para fazer em 2026. Porque no final das contas, tudo, mas tudo mesmo, se resume a este dilema. Como equilibrar a necessidade de investir nas pessoas e na infraestrutura com a urgência de manter as contas públicas em ordem? Essa é a pergunta de R$1 trilhão e é ela que vai estar no centro de todos os debates em 2026. A decisão nas urnas vai ser o grande termômetro do que a sociedade brasileira quer para os próximos anos. Será uma aposta na continuidade do que está sendo feito, com seus benefícios e também com seus riscos, ou será uma busca por um caminho diferente? Uma coisa é certa, 2026, sem dúvida nenhuma, será um ano que vai definir o Brasil da próxima década.